Sejam bem-vindos para essa nossa quarta aula de episódio de podcast do curso do Novo Testamento. Hoje nós vamos ter a oportunidade de focarmos um pouquinho mais em Mateus 13, no bloco dessa semana, né, da aula 4, que compreende também Lucas 8 e também Lucas 13. Nós estamos juntos aqui, eu, a Cássia e o Gui, e vamos ter a oportunidade de compartilhar alguns dos nossos sentimentos em relação aos assuntos que vamos debater desse bloco. É interessante que aqui, alguns dos ensinamentos mais memoráveis do Salvador, eles foram ministrados na forma de algumas histórias simples, né? Que nós conhecemos como parábolas, chamadas de parábolas. Essas parábolas, elas eram mais do que relatos interessantes sobre objetos ou acontecimentos comuns. Elas, na verdade, continham verdades profundas sobre o reino de Deus para aqueles que estavam espiritualmente preparados para ouvir e aprender. A parábola do semeador, ela é uma das primeiras parábolas registradas no Novo Testamento e ela nos convida a algumas reflexões muito importantes que nós vamos fazer nesses próximos minutos aqui juntos. Cássia, você pode fazer um breve resumo da parábola do semeador? Tudo bem. Então, basicamente não, né? Na verdade, Cristo ele conta a história de um semeador que sai para semear, né? E que algumas sementes elas caem ao caminho, né? Então, a primeira ela cai ao pé do caminho e aí vem a ave e come ela. A segunda cai sobre os pedregais, sobre as pedras, gente. Vai cair sobre as pedras, só que por não ter uma base, né? Como um solo saudável, ela até germina, mas o sol seca ela. A terceira cai sobre os espinhos e ela é sufocada pelos espinhos, então ela não consegue se desenvolver ali como uma sementinha. E a quarta ela cai em boa terra, e por cair em boa terra, ela germina, né? E ela cresce. Basicamente, esse é o resumo. Não, excelente, excelente seu resumo. Obrigado, Cássia. E sabe que, na verdade, né, é muito interessante. O Salvador, ele usa alguns elementos que podem nos levar a uma reflexão muito interessante sobre essa parábola, né? Primeiro, quando a gente pensa sobre a semente aqui, a gente pode pensar e deve pensar como o evangelho mesmo, né? E quando a gente fala sobre os solos ou os terrenos aqui apresentados nessa parábola pelo Salvador, a gente pensa na nossa própria vida ou no nosso próprio coração. Então, olha só que interessante, como você disse, as primeiras sementes elas caem ao pé do caminho, né? E aí o Salvador ensina que as aves vieram e comeram rapidamente ali aquela semente. Lembra o que significa? Ele depois dá uma explicação sobre o que significava ali quando as aves vieram e comeram rapidamente ao pé do caminho. Significa das forças do mal, né? Que ela vem rapidamente e toma. Quer dizer que a pessoa ela recebe a palavra, mas não tem nem tempo de fazer com que aquilo se desenvolva no coração dela. Verdade. Então, você já ouve a palavra ou ouve o evangelho, mas não busca entender, e aí logo Satanás tira de seu coração, né? Não dá nem tempo dela poder germinar ou começar a crescer. A segunda semente, ou seja, o segundo solo que o Salvador compartilha ali, é a que cai em pedregais, né? Em meio às pedras. Que, como você disse, Cássia, logo nasce, mas como não tinha terra funda, né? O sol vem, queima e seca ela porque ela não tinha raiz. E o Senhor então explica que é o mesmo daquele que ouve a palavra, recebe com alegria no começo, mas em meio às adversidades, os desafios e perseguição, logo se afasta, né? Então, muitas vezes, nós esquecemos que os desafios e as provações fazem parte dessa vida, e às vezes a gente pode pensar, puxa, eu tenho me esforçado para fazer as coisas certas, fui batizado e agora tenho tantos desafios. E se a gente lembrar do Salvador, né? Depois do início do ministério dele ali, quando ele foi batizado, foi quando os desafios maiores vieram. E não significa que em nossa vida nós não vamos ter grandes desafios, mas como a gente vai reagir a esses desafios, né? A gente vai ceder a eles, se afastar, então logo os primeiros desafios surgirem, e aí o Salvador compara aqui com esse exemplo da que caiu em pedregais.
O terceiro solo, como você falou, é aquela semente que cai em meio aos espinhos, e os espinhos crescem e sufocam, né? Lembram o que significa ali os espinhos que sufocam a semente? A dos espinhos é que eles vão crescendo e vão ficando sufocados. É assim com as coisas do mundo. A gente vai dando muito ouvido para as coisas de fora e esquece de dar ouvidos para as coisas da igreja. É igual uma escritura que a gente estudou na aula de preparação missionária, há uma, se eu não me engano, é 16, não vou lembrar assim o versículo. Fala que conta uma história lá que, acho que se eu não me engano era, não lembro, eu não vou lembrar o profeta. Ele começa a escutar as vozes de fora e esquece de escutar o Espírito. Legal, Gui. E de fato, né? Ou seja, esse que cai entre espinhos, ela até começa a germinar um pouco mais, mas aí ela até começa a crescer, o Salvador diz na parábola, só que ela é sufocada mesmo pelas coisas do mundo. Ou seja, ela acaba sendo enganada e colocando seu coração nas coisas que menos importam, né? Sei lá, a gente pode classificar como talvez riquezas, status, poder, né? E aí você não consegue cumprir o propósito que é esperado daquela semente. E a semente que cai em boa terra, né? O que que ela fez? Prosperou, venceu. Prosperou, venceu. Ela faz o que mais que está escrito na escritura mesmo? Ela ouve e compreende a palavra. E assim, né, consequentemente, ela dá frutos. Legal. Olha que interessante. O propósito de uma árvore ou de uma semente é ela germinar, crescer e dar frutos, né? Ou seja, essa é a semente que cumpriu o seu propósito, né? E assim como a Cássia está comentando ali, ouve, compreende a palavra, e é interessante que se você vê nas notas de referência, nas escrituras, diz lá, perseverando, ou seja, vivendo de acordo com o que é esperado e dando frutos, ou seja, ela não só permanece firme, mas ela ainda ajuda, ou seja, ela dá frutos. Então a gente pode pensar sobre servir, pregar o evangelho, né? Nosso coração precisa ser uma boa terra, uma terra fértil para receber a palavra de Deus e dar bons frutos. E agora, com essa introdução que a gente fez aqui, eu queria trazer duas perguntas para a gente refletir, ok? Como é que a gente pode cultivar uma boa terra ou uma terra fértil dentro de nós, no nosso próprio coração? Quais são algumas coisas que nós podemos fazer e que até mesmo vocês estão fazendo para cultivar uma terra fértil no seu próprio coração? Eu posso responder primeiro. Eu acho que algo que tem até me ajudado mesmo tem sido o Instituto. E não é porque eu quero bis, não, tá bom? Mas ganhou um bis. Eba! Mas o Instituto realmente tem me ajudado a compreender melhor as coisas que o Senhor quer que eu possa realizar, né? E também como resolver algumas situações da minha vida. Isso tem feito com que a minha fé ela se desenvolva ainda mais, né? Além de fazer as coisas pequenas, que é as coisas do dia a dia, que muitas vezes a gente esquece, de, por exemplo, ao acordar, fazer uma oração para abençoar alimento antes de dormir, sobre ajudar o próximo, que muitas vezes pode passar despercebido, né? Uma mania que eu tenho é até engraçado, né? Eu ando na rua um pouco desatenta, né? Eu não olho ao redor, mas sempre que eu vejo, por exemplo, alguém. Sabe quando você anda prestando, ao mesmo tempo que você tá meio. Você tá prestando atenção no que tá acontecendo? E eu já tive muitas oportunidades de ajudar muitas pessoas com isso, né? É até engraçado, que às vezes é do nada, aí aparece eu, a pessoa olha assim, tipo, uma vez eu parei uma senhora, sabe, precisa de ajuda? E ela ficou tipo, quem oferece ajuda hoje em dia? Mas é muito especial. O Pai Celestial, ele tem me ajudado a ficar mais atento na necessidade das outras pessoas. Legal. Obrigado, Cássia. Olha, também não só por ser o diretor do instituto aqui, né? Mas quero dizer que, especialmente para os jovens de 18 a 30 anos, solteiros ou casados, fazer do instituto uma prioridade, sem dúvida, que é cultivar uma terra fértil no seu coração. E especialmente pelas experiências que são compartilhadas em sala de aula do instituto, né? As experiências que são compartilhadas despertam nos outros jovens o desejo de permanecerem firmes, né?
fortalecem a fé uns dos outros, ajudam nesse processo da conversão ao Salvador Jesus Cristo, a seu evangelho, né? Nessa preparação para um dia voltarmos à presença dele. Obrigado, Cássia. Gui, como é que a gente pode cultivar uma terra fértil no coração? O que que você tem feito para cultivar essa boa terra? Eu ia falar instituto também. Já ganhou o É, bis, Gui. Já ganhou o bis, tá certo, não tem problema. Eu acho que no começo, logo quando eu fiz 18 anos, eu não estava muito a fim de ir pro instituto. Eu falei, bicho, instituto é só coisa de velho e tal. Aí eu fui uma primeira aula, aí eu gostei e comecei, tipo, ir. Eu comecei a cultivar o desejo de, tipo, servir uma missão, de ir frequentar mais. E o instituto me ajudou bastante, tipo, nesse sentido. É, Acho que eu não lembro, acho que foi na última aula que você deu. A gente estava falando sobre cultivar boa terra. Você falou que, eu lembro que você, acho que foi você até que falou, que você não lembra quantas vidas das famílias você abençoou na sua missão. Isso, tipo, eu parei um pouco para refletir. Eu estou indo para a missão, eu vou poder abençoar muitas vidas. Assim como os missionários vieram bem antigamente, vieram abençoar a vida da minha família. E isso para mim é muito bom. Legal, Gui. Eu tô lembrando, sim, do que a gente discutiu na sala de aula, naquela aula, né? Teve um aluno que, na verdade, comentou que a gente consegue contar quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas a gente não consegue contar quantas maçãs as sementes dentro daquela maçã podem gerar, né? E aí a gente fez esse comentário mesmo, que, por exemplo, o campo missionário, quando a gente compartilha o evangelho, né? Não só no campo missionário, mas compartilhar o evangelho, a gente não tem como mensurar depois o efeito que isso tem ou quantas pessoas vão ser impactadas por você simplesmente compartilhar o evangelho. Porque no campo missionário você ensina alguém e aí essa pessoa, ao ser batizada, por exemplo, né, vai compartilhar o evangelho com outras pessoas que você já não sabe quem é, e aí isso vai se espalhando cada vez mais, né? E eu lembrei de duas situações. A primeira delas, que a minha família, a primeira vez que os missionários bateram lá em casa, foi minha avó que recebeu os missionários e ela não pôde, ela queria muito ouvir a mensagem dos missionários, mas meu avô e minha mãe disseram, olha, não, melhor não, né? Então, é, deixa isso para outra hora. E essa outra hora talvez nunca chegaria. E minha avó, muito triste, né, sobre dispensar os missionários, o que que ela fez? Ela lembrou de uma amiga que era cristã, que gostava de ouvir a respeito de Deus, de Jesus Cristo, e falou para os missionários irem lá. Os missionários ensinaram essa amiga, ela foi batizada na igreja. 10 anos depois, resumindo a história, eu e minha mãe fomos batizados por meio dessa amiga. Você sabe que durante o tempo que eu estava na missão, muitas vezes eu ensinei quando eu tinha oportunidade de liderar na missão, né? Ensinava para os missionários para eles nunca deixarem de ir numa referência de um contato. Puxa, quando vocês fizerem um contato, ou quando estiverem ensinando uma família que não está disposta a seguir, né? Nunca deixe, pergunta para eles, olha, tem alguém que você conhece que gostaria de ouvir essa mensagem? E eles talvez vão dizer, ah, tem um vizinho aqui ou ali. E eu sempre falava, nunca deixem de ir, porque, ou seja, se eu estou aqui hoje, é porque um dia os missionários foram numa referência da minha avó que não era membro da igreja, mas que deu essa referência, né? E a outra experiência que eu compartilhei foi quando eu servia como bispo, tinha uma irmã que ela tinha muita dificuldade em falar do evangelho com as pessoas, e na época a gente tinha os cartõezinhos da amizade, né? E eu incentivei ela, falei, olha, tipo, usa o cartão da amizade, se você não, sabe, pelo menos é mais fácil, né? Você fala, ah, posso te entregar um cartãozinho? Você pode receber um vídeo, um livro e tal. E ela fazia isso. Então, ela uma vez fez isso num ponto de ônibus, ela sempre fazia no ponto de ônibus perto da casa dela, e quando o filho dela voltou da missão, ela foi almoçar junto com o filho na casa de um ex-companheiro que ele teve na missão, que morava aqui em São Paulo também, mas numa outra região, né? E quando ela chegou lá na capela no domingo, que eles foram na capela desse ex-companheiro, uma mulher chegou perto dela e falou: Olha, se lembra de mim? Ela falou: Nossa, não sei se a gente já frequentou a mesma estaca,
de onde eu te conheço, mas eu não estou conseguindo lembrar, me ajuda. E ela falou, não, um dia você entregou para mim um cartão da amizade no ponto de ônibus. E eu liguei naquele número, os missionários me ensinaram e eu fui batizado. Imagina, talvez ela nunca tivesse encontrado essa mulher. E aí ela nem saberia. Por isso que a gente consegue contar as sementes, né, dentro de uma maçã, mas não consegue contar quantas maçãs tem em uma, duas, três sementes. Então, sem dúvida, muito bacana você lembrar disso. Quais são algumas outras coisas simples que a gente pode fazer para cultivar uma boa terra? Vamos naquele jogo rápido que a gente faz? Puxa, isso aqui ajuda a cultivar uma boa terra. Isso aqui também. Quais são algumas coisas simples para cultivarmos essa boa terra? E ler as escrituras. Sem dúvida, o estudo das Frequentar escrituras, o... você está tratando a terra. Desculpa, fala, Cássia. Não, pode terminar. Não é isso mesmo. Frequentar o templo, né? Sem dúvida. E aí, isso o presidente Nelson tem falado a cada conferência geral, né? Frequentar e Outra passar mais coisa, tempo no templo. assistir a conferência geral, que, aliás, né? É verdade. Ou seja, ouvir as palavras dos profetas, né? O que mais vocês lembram aí que a gente pode fazer para cultivar uma boa terra? E renovar nossos convênios. Opa! Todos os domingos, né, temos a oportunidade de partilharmos o sacramento e renovar nossos convênios, de buscarmos viver em retidão, participarmos dessa ocasião tão especial e renovar nosso convênio, sem dúvida, sem dúvida. Administração também, né? Uma coisa que eu aprendi é na missão, na verdade, né? Eu aprendi a servir. E é muito bom quando a gente serve, que depois vem um sentimento assim gostoso, assim, tipo, nossa, eu tô fazendo bem. E é muito importante, né? É uma forma de cultivar a nossa terra e também de ajudar que outras pessoas também possam ser fortalecidas. Então, a administração também ela é muito importante. Verdade, uma ministração cultiva o seu próprio solo, a sua própria terra, e você ajuda a cuidar do solo de alguém. Olha que legal, que interessante isso, né? Ou seja, não só o seu solo, mas você ajuda a cuidar da terra de alguém. Excelente. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, para quem está ouvindo, assistindo, e para nós aqui refletirmos. Que fruto será que o Senhor tem esperado de nós? Tem alguns que ele espera de nós de modo geral, mas tem alguns que ele pode esperar de você porque ele sabe que você pode dar esse tipo de fruto. Que frutos o Senhor espera de você? E como é que a gente pode nutrir ainda melhor nossa boa terra para que a gente possa dar os frutos que o Senhor espera que nós possamos dar? Sabe o que é interessante nessa parábola, né? E em outras parábolas também, porque haviam muitos ali ouvindo o Salvador, mas que não conseguiam entender. Lembra que a gente falou no comecinho da aula, né? As parábolas, elas continham verdades profundas sobre o reino de Deus, mas somente para aqueles que estavam espiritualmente preparados para ouvir e aprender. E quando a gente pega ali em Mateus 13, por exemplo, o versículo 9, o Salvador fala: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente pode pensar, puxa, mas quem está ali tem ouvido para ouvir, né? Mais à frente, no versículo 14, o Senhor fala assim, ó: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, daqueles que de fato não estavam ouvindo como deveriam ouvir. E o Senhor então vai falando sobre algumas parábolas ali, e depois ele repete no versículo 43: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, será que eu tenho ouvido apropriadamente? Ou eu só tenho escutado, mas não tenho percebido o que o Senhor quer me dizer ou me ensinar? E para terminarmos esse episódio não, né? E para terminarmos esse episódio, eu gostaria de compartilhar uma citação do presidente Russell M. Nelson, da Conferência Geral de abril de 2020, em que ele diz assim: Nosso Pai sabe que quando estamos cercados de incerteza e medo, o que mais nos ajuda é ouvir seu Filho. Por vezes em nossa vida estaremos cercados de incerteza quando precisamos tomar algumas decisões, de medo quando também temos que tomar algumas decisões ou temos algumas preocupações,
Mas o profeta de Deus está dizendo: o que mais vai nos ajudar nesses momentos é ouvir o Salvador Jesus Cristo. Então, ao terminarmos esse episódio, eu gostaria de ouvir de vocês como tem sido para vocês a experiência de ouvir o Salvador Jesus Cristo. Como é que você tem escutado o Salvador Jesus Cristo? Gui, depois Cássia. Que quando é uma forma da gente escutar o Salvador Jesus Cristo é quando a gente vai no templo. O templo é um lugar mais sagrado para citar quando você precisa de algumas respostas. Acho que também a gente escuta no Instituto. E o Instituto é um lugar inspirado por Deus. É um lugar que todo jovem de 18 a 30 anos tem que estar. Porque lá você vai aprender, lá se você, eu gosto muito de uma gravura que Jesus Cristo está entrando numa porta. Você abrir seu coração para Jesus Cristo entrar, todas as suas dúvidas, seus anseios, tudo que você tem para perguntar, alguma coisa, Jesus Cristo vai te ajudar. Legal, Gui. Obrigado, meu amigo. Caramba, vou ter que dar 2 bis por Gui agora. Falou do Instituto de novo. Ah, eu vou falar também. Brincadeira. Eu tô gostando dessa fase da vida que eu tô, na verdade, porque a minha conexão com o Pai Celestial, eu tô sentindo mais forte. Lembro que quando eu voltei da missão, um tempinho, não assim que eu voltei, um tempinho depois, né? Tem aquela crise do missionário retornado, que você fica meio desanimado e tal, né? E eu me sentia bloqueada com Deus. Era como se as minhas orações não estivessem chegando aos céus, né? Quando você ora, mas você sente que, não tem ninguém me ouvindo. Mas eu sabia que ele estava ouvindo, mas a impressão é de que, tipo, não me importa. E eu lembro que eu fui falar com o meu bispo, né? E ele falou: você precisa novamente ir atrás do testemunho, né? Lembrar do testemunho que você tem. E não é por bis, não, mas é real, e eu já falei isso com o Fábio outras vezes. O Instituto, ele tem me ajudado mesmo. Eu percebo como o Pai Celestial tem respondido às minhas orações com base na frequência com que eu frequento. Frequência que eu frequento é bom, né? Mas com base na minha frequência ao Instituto, né? Ao assistir às aulas. Agora mesmo, ele já respondeu algumas das coisas que ontem eu estava um pouco meditativa, como o Senhor, o que eu faço a respeito disso? Então, eu sinto que eu tenho sido abençoada, né? Eu posso, além da companhia do Espírito, é muito visível a forma como Deus ele tem se comunicado comigo. E é sobre prestar atenção às pequenas coisas, né? Aos detalhes. Às vezes a gente deixa passar algo despercebidos, mas as respostas elas estão nos detalhes, né? E não é só através das escrituras, não, através de outras pessoas também. Eu tenho recebido ótimos conselhos e eu sei que vem de Deus porque são coisas boas. Então, o Pai Celestial ele tem sido muito bondoso comigo, na verdade, em responder as minhas orações. E eu sou muito grata, porque eu tenho certeza que se eu não estivesse fazendo as coisas que eu estou fazendo, eu ainda ia continuar naquele bloqueio espiritual, com aquele muro que parecia que você cava, 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 mas você não consegue derrubar ele. Mas aos poucos o Senhor ele tem me ajudado a tirar cada tijolo. Obrigado, Cássia. Puxa, que bom esse tempo que a gente passou juntos aqui, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E eu quero aproveitar e fazer um convite para você que está assistindo ou ouvindo esse episódio de podcast, né? Convide um amigo a vir e participar do Instituto. Ou compartilha esses episódios de podcast com esse seu amigo, com essa sua amiga, né? Para que eles possam também ter a oportunidade de ouvir o Senhor por meio do Instituto São Bernardo. Quero só testificar de que quando nós ouvimos o Salvador Jesus Cristo, nós podemos ter segurança, né? Ter segura orientação, como a gente canta no hino da primária sobre seguir o profeta. Nós podemos sentir paz, podemos sentir confiança a despeito de qualquer desafio ou qualquer outra coisa que possa apresentar-se diante de nós. E gostaria de deixar essa aula, esse episódio de podcast, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado pelo tempo de vocês, Cássia, Gui, vocês que ouviram e assistiram esse episódio de podcast. Só não esqueçam de acessar na descrição o link para que você possa lançar sua presença, tá bom? Possa colocar as informações lá e a gente possa registrar
a sua presença nessa aula via podcast. Até mais, pessoal!